Olá, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Bíblico. Nós sabemos quem é o pai da mentira. É uma referência a Satanás. Essa expressão é encontrada no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 8, versículo 44, onde Jesus está falando com os judeus. Ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Neste vídeo, vamos falar sobre 4 mentiras que o inimigo quer que você acredite, pois ele é astuto e trabalha com a mentira, o engano, a dúvida. Quantas pessoas estão frustradas em total desespero por falta de conhecimento, presa ao engano? Venha conosco nesse vídeo abençoado. Vamos lá? Primeira, a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é uma das mentiras mais usadas por Satanás. Nós sabemos que a Bíblia é um livro poderoso que traz com ela instruções espirituais e poderosas para os filhos de Deus. Livro mais lido do mundo. Quantas guerras, quantas pessoas mortas por lerem a Bíblia Sagrada. Essas é uma das mentiras mais usadas por Satanás. A Bíblia Sagrada é considerada pelos cristãos como uma palavra de Deus e uma fonte de orientação espiritual e moral. Ela aborda uma ampla gama de temas, incluindo a criação do mundo, a história do povo de Israel, os mandamentos e leis divinas, a vinda do Messias, a salvação, o amor e a justiça. Por isso que o inimigo coloca tanta mentira em muitos corações, pois a Bíblia revela a salvação, a paz, a vitória, a transformação de vida e a comunhão com o nosso Salvador. A palavra liberta de todos os seus caminhos tortuosos, traz o refrigério, ressuscita sua esperança e endireita seus caminhos para uma vida transformada e renovada. Quantas pessoas estão sofrendo por desobedecerem a palavra de Deus? As escrituras sagradas estão vivendo com tormentos e sérias consequências por suas escolhas e comportamentos. Veja bem o mundo de hoje. Muitos não estão cumprindo a Bíblia, mas a Bíblia está cumprindo no mundo. Tudo o que nela está escrito está se cumprindo com uma velocidade espantosa, pois muitos estão cegos pelas coisas terrenas e não estão vendo, pois o pior cego são aqueles que não querem ver, pois Jesus está de braços abertos para te salvar e transformar seu ser completamente. 2. Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Essas mentiras são constantemente usadas por Satanás, principalmente aqueles que estão dentro da igreja, pois muitos acham e justificam que Deus sabe da minha fraqueza, Deus sabe de todas as coisas, Deus perdoa. Pois bem, nós sabemos através do sacrifício de Jesus por todos nós e por tua misericórdia, Ele nos deu oportunidade de estar salvos. A partir do momento que você coloca no seu coração que não tem problema dar uma escapadinha ali ou aqui, está correndo um perigo muito grande, pois os seus pecados têm graves consequências. Na Bíblia Sagrada temos vários exemplos que Deus perdoa os seus pecados, mas as consequências e a conta sempre chega. Vemos o exemplo de Davi, o homem corajoso e escolhido de Deus, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, pois o ungido do Senhor. Ele pecou contra o Senhor com o seu adultério, se deitando com uma mulher casada. Deus não deixou isso impune. Ele sentiu o peso das mãos de Deus. Ele teve um filho desse adultério e veio a falecer. Por causa dos seus desejos carnais, ele pagou um preço muito grande pelo pecado. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 ao 18, a palavra diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi,
e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu o pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Então pense bem antes de cair nessa mentira do inimigo. Não caia nisso, não peque contra o Senhor. Lute com todas as suas forças para que seja inabalável contra o pecado e colher bênçãos sem medidas na sua vida, pois o preço do pecado é a morte. 3. É possível ser cristão sem igreja, sem a Bíblia, sem orar. Essa é a mentira muito perigosa, pois essas justificativas de muitas das pessoas que são convidadas para congregar em uma igreja, que não precisa ir na igreja, que são pessoas boas e que Deus conhece nossos corações. Isso é uma mentira de Satanás sobre a vida de muitos. Ser uma pessoa boa é a nossa obrigação. As pessoas que não vão à igreja, não lêem a palavra, não se alimentam da palavra de Deus, não têm comunhão com os irmãos, enfim, ficam vulneráveis ao ataque do inimigo. Não participa da ceia do Senhor. O final de tudo isso se resume em fraqueza espiritual. A palavra diz que o inimigo fica ao nosso derredor rungindo como leão para devorar. Muitos precisam tirar essa mentira que Satanás que coloca no coração de muitos, pois é muito perigoso. Precisamos se revestir das armaduras de Deus para que possamos estar firmes na promessa e na direção de Deus em nossas vidas. Em Efésios 6, verso 13 ao 18, assim fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai todo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e a súplica por todos os santos. 4. Todos os caminhos levam a Deus. Nós ouvimos muitos pelas pessoas que nos servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam ao mesmo Deus, mas nós sabemos que isso é uma grande mentira que o inimigo coloca no coração de muitos. No entanto, o único caminho é através de Jesus Cristo, nosso Salvador, pois Satanás cria várias religiões propagando a paz e o amor, mas nós sabemos que é engano. Nós cristãos sabemos que não há outro caminho a não ser nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. A palavra diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 ao 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Não caia nesta armadilha. Não acredite em tudo que falam em sua mente, pois caminhos parecem ser luz, mas no final será destruição. Por isso é necessário a leitura da Bíblia Sagrada, orar e jejuar e se consagrar, pois buscando sempre mais o Senhor, você estará atento sobre as mentiras do inimigo. Esse vídeo é para alertar a cada um de vocês ficarem atentos e sempre buscar mais o Senhor, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Espero que tenha gostado do vídeo, que o Espírito Santo venha transformar o seu ser e dar discernimento para estar preparados contra o mal. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, até mais!